O uso de máscaras a bordo de aviões, trens e ônibus nos Estados Unidos foi estendido até 3 de maio, confirmou ontem o governo federal. O CDC disse que a medida é para que a agência avalie o impacto que o aumento de casos tem em doenças graves, incluindo hospitalizações e mortes, e capacidade do sistema de saúde. O mandato estava programado para expirar em 18 de abril. Os sindicatos da tripulação de voo, inicialmente, aplaudiram a extensão para proteger os funcionários incapazes de evitar contato próximo com os passageiros. Mas alguns CEOs das principais companhias aéreas disseram que querem que isso acabe logo. Os Estados Unidos estão agora com uma média de 38.345 novos casos de Covid-19 por dia. Segundo dados da Universidade Johns Hopkins, parece muito, né? Mas essa taxa diária ainda é uma das mais baixas desde meados de julho. Já se passaram 50 dias desde que o presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia e o governo americano diz que a força dos militares russos parece estar diminuindo diante da resistência ucraniana. No último golpe contra Moscou, a Ucrânia afirma que um dos navios de guerra mais importantes da marinha russa foi atingido por mísseis ucranianos. A Rússia, no entanto, alega que o navio foi abandonado por causa de um incêndio. Por outro lado, a Ucrânia diz que os últimos defensores restantes da cidade sitiada de Mariupol conseguiram unir forças recentemente, reforçando ainda mais sua resistência contra a Rússia. Isso ocorre quando o presidente Joe Biden disse ontem ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que os Estados Unidos estavam enviando um valor adicional de 800 milhões de dólares em armas, munições e outras assistências de segurança para a defesa da Ucrânia. Já se passaram 50 dias desde que o presidente russo Vladimir Putin invadiu a Ucrânia e o governo americano diz que a força dos militares russos parece estar diminuindo diante da resistência ucraniana. No último golpe contra Moscou, a Ucrânia afirma que um dos navios de guerra mais importantes da marinha russa foi atingido por mísseis ucranianos. A Rússia, no entanto, alega que o navio foi abandonado por causa de um incêndio. Por outro lado, a Ucrânia diz que os últimos defensores restantes da cidade sitiada de Mariupol conseguiram unir forças recentemente, reforçando ainda mais sua resistência contra a Rússia. Isso ocorre quando o presidente Joe Biden disse ontem ao presidente ucraniano Volodymyr Zelensky que os Estados Unidos estavam enviando um valor adicional de 800 milhões de dólares em armas, munições e outras assistências de segurança para a defesa da Ucrânia. Frank James, de 62 anos, foi finalmente preso ontem por suspeita de ter sido o autor daquele atentado em Nova York, terça de manhã, quando lançou granadas de fumaça e atirou em 10 pessoas numa estação de metrô do Brooklyn. Ele vai fazer sua primeira aparição no tribunal ainda hoje para ser julgado pelo atentado que cometeu. Se condenado, ele pode passar a vida inteira na prisão. O tiroteio deixou pelo menos 29 pessoas feridas, algumas baleadas, outras intoxicadas pela inalação de fumaça, mas felizmente nenhuma delas está em estado grave. Frank James, de 62 anos, foi finalmente preso ontem por suspeita de ter sido o autor daquele atentado em Nova York, terça de manhã, quando lançou granadas de fumaça e atirou em 10 pessoas numa estação de metrô do Brooklyn. Ele vai fazer sua primeira aparição no tribunal ainda hoje para ser julgado pelo atentado que cometeu. Se condenado, ele pode passar a vida inteira na prisão. O tiroteio deixou pelo menos 29 pessoas feridas, algumas baleadas, outras intoxicadas pela inalação de fumaça, mas felizmente nenhuma delas está em estado grave.